Este é o Heads Up on Africa, uma rúbrica que pretende trazer ao público as questões da África, as questões da África abordadas pelos africanos. Desta vez, vamos até Moçambique. Moçambique, como todos sabemos, enfrenta neste momento um sério combate contra o terrorismo na sua região de Cabo Delgado. As tropas da SADC estão de caminho para Moçambique. Já lá estão as tropas de Ruanda e com bastante avanço nas questões de guerra. Hoje é o Dia Internacional da Juventude. Por isso, vamos trazer aqui para esta abordagem sobre Moçambique e os desafios, um conjunto de jovens quadros de Moçambique, de Angola, da Guiné-Bissau. É com eles que nós vamos entrar aqui na fala. Tenho aqui, boa noite, Evaldo Evangelista. Muito boa noite, Danilo. Boa noite aos meus colegas de painel. Uma boa noite Obrigado especial para a nação. Obrigado. Sim, senhor. Tenho aqui Martim. Muito boa noite a todos. Muito obrigado também pela oportunidade de estar aqui a discutir este tema bastante importante para todos. Herodoto, de Angola. Ivan. Muito boa noite a todos que nos acompanham desta plataforma. Muito boa noite aos meus colegas painelistas. Muito boa noite a si, Salvatera, nosso moderador. Nobre Rasul, desde Beira. Parece que estamos a ter aqui algum problema com o Nobre Rasul. Boa noite Moçambique, boa noite Angola, boa noite São Tomé, boa noite Cabo Verde, boa noite a todos os colegas do painel. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui junto aos todos os colegas da lusofonia para debater esse importante tema relacionado com Moçambique e Cabo Delgado. Obrigado. Agora, recuperada como resultado de uma operação conjunta entre as forças de defesa e segurança de Moçambique e as tropas do Ruanda. A tendência é de melhorar cada vez mais naqueles pontos onde as forças de defesa e segurança, em conjunto com as forças ruandesas, estão a conquistar, estão a fazer as operações. Para além de transmitir aos soldados cumprimentos do comandante em chefe, Bernardino Rafael inteirou-se dos danos causados nas infraestruturas econômicas. Conquistar esta subestação é conquistar a nossa economia, é melhorar aquilo que é o projeto de gás natural, é melhorar todos os distritos, postos administrativos, localidades da região norte da província de Cabo Delgado. E no caso do regresso da população, encontrar a comunicação, encontrar a energia para desenvolvermos a região de acordo com os planos que o governo tem. Um dos pontos vandalizados pelos terroristas é a subestação elétrica, provocando a falta de energia elétrica nos distritos da zona norte da província de Cabo Delgado. Do que já vimos, praticamente a subestação está destruída, como podem ver. Tanto o transformador, os reatores, as celas, tudo está praticamente destruído. No entanto, aqui, em termos de
aproveitamento não se aproveita quase nada. Mesmo o edifício, como podem ver, está destruído. O que pode-se dizer, em termos de investimento, é construir uma nova subestação. As comunicações são também uma preocupação para as autoridades. Tivemos um total de 6 baterias danificadas e o equipamento de transmissão principal, o ECN 3500, também vandalizado. Então, neste exato momento, vamos sentar, avaliar os danos para o mais breve possível restabelecermos a comunicação não só para a zona da Awass, mas também para toda a zona norte. Para além de Awass, a ação conjunta das Forças de Defesa e Segurança e das Forças Ruandesas permitiu a recuperação do posto administrativo de Diaca e da localidade de Nalila ao longo da estrada Awass-Moeda. Alô? Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Oi, tudo bem? Alô? Sim, eu também estou fixe. Ivan, Estou está a só ouvir, aqui não? a participar. Agora sim. Sim. Ivan, das imagens que viu, o que é que nos pode dizer do Moçambique? Bom, Estou aqui a primeiro participar nisto. cumprimentar e felicitar a juventude E depois moçambicana Estás bem? e a juventude internacional pela passagem de mais um dia da juventude internacional, que é hoje, 12 de agosto. E temos, nós como Liga da Juventude da Renamo, fizemos várias ações tinentes a nos aproximar ainda mais dos moçambicanos. E o nosso ponto mais alto teve que ver com a nossa ação de doação de sangue a nível nacional, que é uma forma de demonstrarmos como Liga da Juventude que pretendemos estar cada vez mais próximos dos moçambicanos, que queremos doar aquilo que é do melhor que nós temos. E estamos gratos pela afluência, que foi bastante notável. Infelizmente, não podemos estar em número maior devido às restrições da Covid, porém, a situação ou o cenário de doação de sangue dirigida pela Liga da Juventude da Renamo continua e todos estão convidados a poderem se fazer aos postos de saúde e aos hospitais para esta questão. Relativamente a questão de Cabo Delgado, o que nos oferece dizer é que, por exemplo, o vídeo que nos foi aqui passado retrata aquilo que são os avanços das forças conjuntas, e neste momento também foi tomada a questão da Mocímboa da Praia pelas forças conjuntas, e Mocímboa da Praia era uma região que estava já há muito tempo tomada pelos insurgentes, mas que infelizmente as nossas forças de defesa e segurança, as nossas autoridades nunca tiveram
o cuidado de vir informar aos moçambicanos de que não tínhamos aquela parte do nosso território nas nossas mãos. E agora nós estamos a ver também a chegada, com bastante satisfação, das forças da SADC, que também começarão a entrar no Teatro Operacional Norte, para poder fustigar o mais rápido possível aquilo que são os insurgentes, aquilo que é o terrorismo que estamos a assistir em Cabo Delgado. Quanto à chegada, por exemplo, das forças estrangeiras, importa aqui remarcar que o presidente Ossuf Momadi, que é o presidente da RNAM, depois de analisar o cenário militar, concluiu que não tínhamos condições de estarmos a lutar sozinhos nesta questão, porque o terrorismo é sabido nas teorias das relações internacionais que não se combate o terrorismo de uma forma isolada, porque o terrorismo atravessa fronteiras, não só fronteiras físicas, mas também outros tipos de fronteiras que existem dentro do sistema internacional. Porém, esta chegada das forças estrangeiras deveria necessariamente passarem pelo aval e pelo debate na Assembleia da República, como uma forma de legitimar a presença das forças estrangeiras de cooperação, como uma forma de respeito pelas instituições, dentro daquilo que é o espírito da separação e interdependência de poderes. Portanto, aqui estávamos a requerer que se acionasse o pressuposto da interdependência de poder. Neste caso, o governo não tem possibilidade, só por si só, de estar a enveredar por este caminho de chamar as forças estrangeiras sem necessariamente ter que passar com os representantes legítimos do povo, que é a Assembleia da República. É desta maneira que a bancada parlamentar da RNAM exigiu do governo para que pudesse, do governo não, da Comissão Permanente da Assembleia da República, para que convocasse aquilo que é uma sessão extraordinária para poder se debater essa questão, para poder se legitimar, porque, como nós, no Moçambique, escolhemos viver num Estado de direito democrático, é importante que todas as instituições que consubstanciam o tripé da democracia em Moçambique possam estar, todas elas, a caminhar no mesmo caminho. E dentro desta situação também seria a oportunidade que os deputados representantes do povo poderiam escrutinar aquelas que seriam as estratégias, não as estratégias militares, mas as estratégias em termos de intervenção. Estamos a falar da logística, a quantidade da logística que seria necessário para podermos entrar nesta empreitada, para que no fim do mesmo cenário, que esperamos que seja breve, possam regressar para a Assembleia da República e possam trazer aquilo que são as contas, e essas contas sejam escrutinadas, portanto, porque estamos a ver dentro de um Estado democrático, a não ser que estejamos aqui a assumir, obviamente, que estamos a viver num país de tendências autoritárias, como tem sido classificado no The Economist, por exemplo, que é um jornal que vai analisar a situação da democracia nos países. Portanto, dentro deste cenário todo, um cenário político-militar envolvente em Moçambique, nós estamos felizes, nós como Liga da Juventude da RNAM, estamos felizes pelos avanços positivos que estamos a ver no terreno, os insurgentes estão a ser colocados em debandada e as nossas forças e as forças conjuntas, nesse caso, estão a tomar terreno. Isto nos satisfaz, isto nos conforta. Porém, estamos com o problema da insatisfação em termos da cobertura institucional que está aqui a ser trazida pelo governo do dia, que é de total desrespeito pelas instituições moçambicanas. Aliás, daríamos um exemplo de Angola, que é um dos países que está aqui representado também, que é um dos países que enviou as suas forças para Moçambique. Teve necessariamente que passar
pela Assembleia da República para poder avalizar este envio. Isto representa um respeito pelo povo angolano, pelos povos dos outros países que enviaram, e este respeito, infelizmente, não está a ser replicado em Moçambique. Portanto, podia analisar esta situação de Cabo Delgado dentro destas duas vertentes, na vertente militar e na vertente institucional e política em Moçambique. Deixa-me passar aqui uma fala com Heródoto. Meu caro Heródoto, como jovem quadro, jurista que é, não sei se está a me ouvir. Está a me ouvir, Heródoto? Está a me ouvir? Acho que Heródoto está com problemas de comunicação. Heródoto está com problema de comunicação. Vejo que está com problema de comunicação. Eu passava, então, aqui a fala com Martim. Está a me ouvir? Sim, estou a ouvir. Martim, como é que avaliação faz da situação atual em Moçambique? O que é que levou a Moçambique a chegar a esta situação no Cabo Delgado? E também nós temos aqui algumas informações que dizem também que uma parte, não só as forças terroristas, não só têm no seu seio estrangeiros, mas também cidadãos moçambicanos. Como é que foi possível isto? Pronto, permita-me dizer que, em verdade, a maioria das pessoas ou jovens que compõem este grupo terrorista são jovens moçambicanos. E este problema surge de uma situação básica e que poderia ter sido resolvida logo de início, que é um problema, neste caso socioeconômico, não é? E neste sentido, pretendo dizer que Cabo Delgado é uma das províncias que tem tido menos ausência governativa, ou seja, menos presença governativa, quer dizer, significa que boa parte da juventude de Cabo Delgado perde muitas oportunidades, até para aspectos básicos como a boa educação, a formação profissional, o acesso a oportunidades de trabalho, no mercado de emprego. E isto naturalmente vai gerando frustração na juventude, porque vêm os seus sonhos, os seus objetivos frustrados. E estamos a falar de um ponto em que, permita-me dizer que a nossa guerra de libertação terá iniciado lá. E dizemos que este mesmo ponto tem, infelizmente, sofrido uma espécie de... O governo tem estado a ignorar, de certa forma, este ponto do país. E é mesmo este mesmo ponto que é aliciante pelos seus recursos e por aí fora. Isto vai significar que, facilmente, por aquilo que é a situação mundial, como os grupos terroristas se movimentam, vai significar facilmente que é um ponto aliciante para estes terroristas. E não é difícil convencer as pessoas ou os jovens a juntarem-se a eles, porque são jovens frágeis, são jovens que não têm uma boa linha comunicacional com este mesmo governo. E para estes mesmos jovens é muito simples colocar as coisas na balança e optarem pelo lado onde acham que têm maior ganhos, não é? Então é aqui onde inicia esta problemática. Obrigado. Evaldo, da Jura. O Evaldo é o coordenador das relações internacionais da Jura. Jura, que é a juventude da UNITA. UNITA, exatamente. Evaldo, como é que vê esta situação em Moçambique? Preocupa Angola enquanto jovem, enquanto membro de um partido político? Preocupa a situação de Angola quando houve aqui o relato descrito pelo
pelo Martim, analista político-social de Moçambique, que nos deixou aqui a entender que parte das causas deste problema, desta situação no Moçambique, pode estar na falta de apoio social que a juventude tem do governo. Muito boa noite, mais uma vez. Muito boa noite a todos que nos acompanham neste momento. Um abraço fraterno a toda a juventude, já que hoje celebramos o Dia Internacional da Juventude, mas quero aqui dar uma saudação muito especial e em forma de solidariedade dos membros, não só da Jura, como a juventude angolana, ao povo da província do Cabo Delgado em particular e ao povo de Moçambique em geral. O nosso abraço em solidariedade da situação que estão a passar. Indo diretamente para a tua resposta, para a pergunta que coloca, de facto é preocupante. Há um velho ditado que diz que há uma história, vou contar em um minutinho, diz o seguinte: havia um casal de velhos que vivia numa aldeia e este casal, à noite, quase que não dormia por causa de um rato que fazia muita confusão à noite. Então, em casa havia um rato, havia uma galinha e um porco. Então, um belo dia, o esposo decide que não, hoje eu vou colocar uma ratoeira. Então, o rato, depois de ouvir que o dono de casa vai colocar uma ratoeira, foi avisar a galinha e o porco, dizer, olha lá, o dono vai colocar uma ratoeira aí dentro, então temos que ficar preocupados. Então, ficaram preocupados, mas depois o porco disse, espera aí, ser ratoeira é para o rato, você que faz confusão lá dentro. Então, eu e a galinha estamos aqui fora, não temos nada a ver com isso. É assim que o dono colocou um rato e à noite, tudo escuro, ouviu que a ratoeira então disparou. Disse, agora apanhei o rato. Então diz a esposa que apanhamos o rato. E a esposa diz que não, espera amanhã, quando assim que estiver claro, tira. Diz, não, vamos lá ver agora. Quando ele vai lá, algo lhe pica. Afinal era uma cobra, acabou por falecer. Assim que ele faleceu, comunicou-se o óbito, as pessoas começaram a vir para casa. As pessoas vindo para casa para o óbito têm que ser alimentadas. A primeira a ser sacrificada, como o número era suficiente, era menor, foi a galinha. Quando o número aumentou, o porco então também teve que ser sacrificado para dar alimentação ao pessoal. Isto para dizer que o que acontece com o nosso vizinho para nós preocupa sim. Nós não podemos estar de braços cruzados a pensar que não, esse é um problema de Moçambique e não é nosso. Moçambique é um país irmão, é um povo irmão, e tal como disse o Martins, de facto, o que está na base de muitos conflitos no nosso continente é a falta de compaixão, a falta de presença, a falta de empatia entre os governantes e os governados. O que é que acontece? Numa província, nós viemos a seguir essa situação do Cabo Delgado desde 2017. Eu penso que foi em outubro, quando começou a situação. E levou-nos seriamente a analisar o que é que estava na base disto. E hoje, ouvindo que uma boa parte dos insurgentes são jovens moçambicanos, apenas carimba aquilo que nós sempre imaginamos. O continente africano é maioritariamente jovem. E esses grupos terroristas encontram no continente africano um terreno fértil para recrutar. Por quê? Porque são jovens que passam por dificuldades imensas, jovens que não têm emprego, jovens que não têm educação, porque os governos assim decidem não dar educação à juventude. Então, eles acabam por ser jovens vulneráveis. Estes grupos, quando entram nos nossos terrenos, e hoje é difícil combater esses grupos porque até nas nossas casas eles estão. E hoje, usando a internet, a pessoa, para ser treinado, já não precisa ir aos campos deles. Eles fazem video training, como eles chamam. Então, o que o Martins levanta aqui é, de fato, uma situação muito preocupante. E isto deveria levar à consciência não só ao governo moçambicano, mas aos governos vizinhos. Porque isso aconteceu com Moçambique hoje, numa província em que é rica no seu subsolo, mas a sua população é maioritariamente pobre. E isto é que fez com que
os jovens facilmente revoltassem-se a dizer, tá bem, se aparece alguém que diz que você tem um telefone, mas você não tem como comunicar com quem está fora. Eu posso dar condições de você comunicar com quem está fora usando o teu telefone. Então, essa pessoa vai correr. Então, é neste sentido que, de facto, é mesmo muito preocupante e os governos devem seriamente pensar em olhar para a juventude, porque a juventude, como se diz, a juventude é o futuro da nação. E há um nível da juventude que já é o presente da nação. É preciso termos muito cuidado quando olharmos para a juventude. Então, estamos sim preocupados, não só como partido político, no meu partido político na oposição, com muito pendor do governo. E temos mas como cidadão africano preocupa. Deixa-me aqui chamar aqui a conversa o nosso jurista Heródoto. Espero que ele possa... Estou sim, Heródoto, me está a ouvir? Estou. Heródoto. Estou a ter dificuldade de comunicações com o Heródoto, embora ele esteja cá no ecrã, mas aqui alguma... Tudo. Heródoto. Daniel. Uns problemas. Sim, senhora. Exato. Heródoto, jurista de formação. Face à situação de Moçambique, Moçambique recebeu a solidariedade para combater o terrorismo de vários países, entre eles os países membros da SADC, que no total são 16, mas até presente só 6 países enviaram os seus apoios. Angola enviou, quer em termos militares, quer em termos de meio de transporte. Como é que vê esta participação de Angola e também como é que vê o conflito em si? Conforme foi dito aqui pelo Evaldo, o analista, também este conflito pode vir a surgir algum dia em qualquer dos países outros africanos, caso não for dado uma atenção especial à juventude, que é a parte mais frágil e em maior escala da sociedade daqueles países. Como é que vê? Bem, antes de mais, muito boa tarde a todos, aqueles que nos assistem a partir do Facebook ou de alguma plataforma, nas redes sociais. Muito obrigado aos colegas de painel e muito obrigado ao Danilo pelo convite e tão pertinente oportunidade de falarmos de um tema muito importante. Começar por dizer que, e claro, vocês vão me desculpar, mas enquanto jurista e olhar para aqui para o direito, nós temos que olhar para as constituições e deixem-me dizer que a Constituição moçambicana declara aquilo que uma boa parte das constituições também o declaram, mas é principalmente a soberania, e a soberania que é do povo, e neste momento nós estamos a falar de pessoas, muito mais do que uma terra fértil ou com um solo fértil. Nós estamos a falar de pelo menos mais de 700 mil pessoas que foram obrigadas a abandonar os seus lares, a sua vida tal como a conheciam. É importante nós percebermos que nada vem do nada e este conflito provavelmente advém de interesses diversos e os meus colegas de painel já tiveram a oportunidade de tocar em alguns dos temas. Eu não vou repetir mais, fazer menção e tal como o Danilo na sua questão formulou, o ponto mais visado aqui nós vamos percebendo é a juventude, e é uma juventude que começa a se colocar numa posição de não ter nada a perder. Não há nada mais perigoso do que um povo, uma juventude, uma pessoa que não tem nada a perder. E é importante neste momento que se dê uma linha futurista para essas pessoas, primeiro repondo aquilo que são as suas casas, as suas vidas, mas principalmente traçando assim
um caminho para o futuro. Investir realmente nestas cidades, nestas províncias, mas investir nas pessoas, principalmente. Porque nós podemos fazer investimentos de infraestruturas, mas se não investirmos nas pessoas, nós não estamos a atacar a solução como um todo, no futuro. Nós não estamos a atacar a origem do problema. Nós vamos estar a atacar uma solução e vamos estar a aplicar uma solução paliativa com estes esforços, com estas ajudas, que são importantes, porque a comunidade internacional e até as suas características falam sobre ela ser universal, paritária e aberta, mas, e nós todos fazendo parte dela de alguma forma, nós temos que olhar para a origem dos problemas. O que é que causou a questão? O que é que causou a situação? A ajuda é sempre bem-vinda e Angola não estaria de parte, e os outros países da SADC, apesar de que a militar puramente africana, e nós começamos a ver isso há bem pouco tempo. É importante porque, já dizia há pouco tempo o Evaldo, e eu só vou usar a analogia, quando o telhado do vizinho está a pegar fogo, o ideal é que eu ou ajude a apagar ou comece a colocar água no meu, porque provavelmente o fogo há de se alastrar. Então, neste momento é importante que os países africanos olhem para a África, olhem para as pessoas e percebam que nós somos os primeiros interessados a resolver aqueles que são os nossos problemas. Toda a ajuda é bem-vinda, mas nós temos que fazer aqui sempre e garantir que nós temos lugares comuns, como este onde nós estamos. E a comunidade internacional tem que se aliar e alinhar com aquilo que é a nossa pretensão nessa ajuda. Preocupa-nos o facto de este conflito ser simplesmente a ponta do iceberg, né? E se ele perdurar tempo demais, sabemos que as feridas começam com um corte pequeno, mas vão se alastrando. Então é preciso estancar e perceber o que é que originou. Estas pessoas têm fome, saíram das suas casas, vão para qualquer sítio, mas precisam de tudo, naturalmente, né? E nós temos que olhar para as pessoas. Mas temos que olhar essa ajuda em duas vertentes. Nós temos que garantir a humanitária, a paz, mas também temos que garantir o conforto a essas pessoas. E este conforto tem que ser dado por nós, primeiramente. Não vamos esperar que venha de fora aquilo que nós provavelmente temos de trabalhar para dar. Eu acho que um dos passos é este que nós estamos a dar, que é falar das coisas. E falar das coisas é sempre muito importante. Danilo? Bom, creio que perdemos o Danilo. Enquanto isso, podemos avançar com mais reflexões, não é? Não me perdeste. Eu estava aqui, eu estava a passar o microfone aqui para o Evaldo. Evaldo, perfeitamente. Sim. Evaldo, face ao que ouviu o parecer também jurídico do Heródoto, que é jurista, nos abordou aqui questões legais destas intervenções conjuntas de apoio. O que é que nos pode dizer também, a sua opinião? De facto, muito obrigado pela palavra e muito obrigado, nosso jurista, pelo ângulo jurídico que nos apresentou. Ele levanta uma situação que deve ser tida em conta no quadro da reflexão, que é nós, africanos, passarmos a olhar para a África e sermos nós a resolvermos, os primeiros interessados a resolvermos os nossos próprios problemas. Sabe que uma das prioridades de quem governa é garantir a paz e segurança dos seus cidadãos e fazer tudo para que o mínimo de segurança seja garantido.
quando isto não acontece e o terror encontra espaço no nosso terreno, isto faz com que os cidadãos passem a perder alguma credibilidade, ou o governo passa a perder alguma credibilidade no que os cidadãos dizem respeito. A confiança, neste momento, do povo de Cabo Delgado aos governantes, posso quase garantir que está muito em baixo, porque não puderam garantir a paz e segurança naquela região. Quando olhamos para os apoios que vão agora para Moçambique, é louvável ver que a primeira linha de apoio está a vir de nós, africanos. Muitos países africanos, muito mais países africanos, penso que deveriam também entrar nesta caravana de apoio, neste barco de apoio a Moçambique, porque nós não podemos esperar sempre de muito distante da Europa. Se o europeu quiser vir nos ajudar, que venha, mas que não seja a ajuda do europeu a ajuda principal para resolver os nossos problemas. E é aqui onde eu concordo com o meu colega, é que você pode estar a fazer muito investimento, no que as infraestruturas dizem respeito, mas se você não olhar para o homem, se você não olhar para a juventude, que é a maioria nos nossos países, no nosso continente, você está a cultivar, está a semear umas minas que amanhã você poderá ter o azar de pisar nelas e dar em cabo de si. Então, é aqui onde nós louvamos a iniciativa do nosso governo angolano em enviar o apoio para Moçambique e esperamos que, de facto, a missão deve ser de 3 meses. Só tenho algumas reticências se em 3 meses conseguem resolver a situação como tal. Mas vamos crer que em 3 meses consigam pelo menos apaziguar a situação aí, e é preciso abrir um canal mais apropriado para o diálogo. Um dos elementos que nos falta é o diálogo. Se estamos a dialogar, então penso que estamos a dialogar mal, ou estamos a dialogar de uma forma não muito correta. Porque se a juventude em Cabo Delgado, e hoje estamos a falar de Cabo Delgado, faz parte desta linha de ataque, porque alguma coisa falhou. Alguma coisa falhou em termos de diálogo. Temos muitos investimentos estrangeiros em Cabo Delgado. Eu sei que a Total retirou-se do Cabo Delgado, temos um dos maiores projetos do gás, que eu penso que é a LNG, e esses investimentos, quando não trazem retorno para os locais, como se diz na gíria, para os residentes, os naturais daquela área, daquela região, com certeza abre um campo fértil para conflitos. E o conflito, muitas vezes, não é incentivado a partir de dentro. É alguém que começa a ver de fora e diz... Deixa-me aproveitar a sua deixa e passava aqui para o nosso analista Martim, como analista político e social. Martim, acha que as populações da zona de Cabo Delgado são desprivilegiadas ou foram sempre marginalizadas em relação ao resto do país, mesmo face à quantidade de recursos hoje que representa o Cabo Delgado para o país? Sim. Lamentavelmente tenho que dizer que acho que sim, não só acho, e é infelizmente um fato, é que o Cabo Delgado é uma das províncias que tem tido menos desenvolvimento, entretanto, uma das províncias que tem tido mais investimento ao mesmo tempo. E como eu dizia inicialmente, é esta mesma província onde terá iniciado a luta de libertação nacional, que significa que é um aspecto que não se justifica
o fato de não se dar a devida atenção a este ponto. Vejamos um pequeno detalhe. Nós não temos em Cabo Delgado uma única infraestrutura de educação, formação profissional que foi lá colocada pelo nosso governo, senão a que chamamos a ADPP, que é para a formação de professores apenas. E que mesmo esta única infraestrutura que lá existia não tinha as condições necessárias para formar as pessoas. Significa que estas empresas, estas multinacionais que fazem investimento em Cabo Delgado, pela necessidade de se contratar moçambicanos para também fazerem parte do quadro, muitas das vezes não eram os nativos, as pessoas de Cabo Delgado. Tinham que ir pessoas de Maputo, pessoas do centro e quase que nunca pessoas de Cabo Delgado. Então isto mostra uma clara desatenção que o governo tem tido em relação a esta província e claramente a insatisfação que a população tem tido. Deixa-me, estamos a ter aqui dificuldades com alguns dos participantes, pelo que eu vou de novo ao Heródoto. Meu caro jurista, há vozes que dizem que esta operação não tem suportes legais. Sobretudo quando nós pensarmos que a primeira tropa que chega a Moçambique são tropas ruandesas, sem que tivesse sido, apesar das conversações com o Parlamento, mas não tinha havido aqui nenhuma aprovação do Parlamento moçambicano ainda. Acha que, face à situação que se vivia, todos os esforços deviam ser feitos independentemente da autorização ou não, ou tínhamos que esperar até que ficasse esta autorização concluída? Qual é a sua opinião? Seu microfone está fechado. Tem o microfone fechado. Muito obrigado, Danilo, mais uma vez. Desculpem desde já. Mas, se calhar, mais vale nós falarmos daquilo que são os aspectos legais e aqueles que são, no fundo, a base da própria Constituição moçambicana. Ela, no seu artigo 40, fala sobre o direito à vida. E eu acho que, em minha opinião, quando nós estamos a falar do direito à vida, ela é o bem máximo. Ela é o bem máximo de uma sociedade, porque nós não teríamos Estado, país ou nação se não tivéssemos as pessoas lá. E quando as pessoas começam a morrer, é obrigatório que se faça alguma coisa. E depois nós garantimos o respaldo legal, se for esse o maior interesse. No entanto, também a própria Constituição prevê aquilo que se chama solidariedade internacional, e está no seu artigo 19. E a solidariedade internacional tem muito a ver com este tipo de cooperações, com aquilo que se deve defender, e nós estamos a falar do bem-vida, estamos a falar de pessoas, e eu acho que primeiro se protege a vida das pessoas, primeiro se resolve o problema das pessoas. Nós temos que estar muito focados naquilo que eu acho que Moçambique tem que estar focado nos moçambicanos, e tudo o que vier para ajudar as suas pessoas deve ser bem-vindo, no entanto, doseado naquilo que é necessário, né? Mas deve ser bem-vindo e olhado com os olhos que se devem olhar. Se for para fazer o bem, eu acho que nós temos que aceitar, e, no entanto, se for para outras questões, e nós sabemos que há sempre interesses, não há almoços grátis, já se diz, mas quando estamos a falar do bem-vida, eu acho que depois olhamos para as outras questões, mas primeiro temos que proteger as pessoas em particular. E neste momento, eu acho que é o mais importante para esta situação, é repor aquilo que foi
retirado das pessoas, que é a sua paz, a sua tranquilidade e as suas casas, e depois garantimos todos os instrumentos legais. Mas nós sabemos que a Constituição está acima de qualquer lei que possa ser aprovada, e a Constituição de Moçambique prevê estas questões, principalmente em situações em que estamos a falar do bem-vida. É obrigatório que seja protegida a vida das pessoas, o seu bem-estar e as casas onde elas vivem, porque elas também têm direito, e são direitos das pessoas, são direitos humanos, e há uma obrigatoriedade. A própria Constituição, nos seus objetivos fundamentais, fala sobre os direitos humanos, e é obrigatório que eles sejam defendidos sempre. Não é de vez em quando, não é às vezes, não é quando interessa, mas que sejam defendidos sempre. Em minha opinião, eu acho que depois se revêem os instrumentos, mas primeiro se ajudam as pessoas. Martim, eu volto, estamos aqui a dizer que estamos a ter dificuldades para contactar o Nobre, que também iria jornalista, escritor moçambicano, que também que tem estado muito de perto destes conflitos, mas vamos fazendo, esperando que ele possa a qualquer momento entrar. Eu retomava aqui a conversa com o nosso convidado da Jura, Evaldo. Evaldo. Estou a ouvi-lo? Sim? Evaldo. Estou a ouvi-lo? Sim, sim. E ele pôr essa seguinte questão. Há quem diga de que as forças de Ruanda estão ou vão ser pagas pelo governo francês. Que isto pode vir a ter preços muito altos. Concorda com isto ou também é da opinião que para salvar a vida custe o que custar, independentemente de quem venha nos apoiar? Muito bem, essa informação penso que não é uma informação oficial, pelo que nós não vamos nos ater a esta informação como ela é, mas dizer que a última cimeira extraordinária da SADC teve lugar, penso eu que devia ser em finais de junho. Esta reunião foi presidida pelo presidente moçambicano. Esta reunião deliberou que os países membros então deveriam dar o seu apoio, o apoio tal como depois outros países acabaram por fazê-lo. Mas na mesma lógica, deu aquilo que podíamos chamar de luz verde ou autorização ao país em causa, no caso Moçambique, que podia solicitar apoios de países amigos. E foi aí que o governo moçambicano correu logo para o apoio de Ruanda. Quanto ao financiamento ou não pelo governo francês, eu confesso que pelo fato de não ser uma informação oficial, não ter tido contato com qualquer tipo de documento que oficialmente esteja a tratar desta questão nestes moldes, eu costumo de fazer comentários sobre o que poderá ser. Mas o certo é que as datas, o apoio das forças estrangeiras para Moçambique, penso que foram indicadas certas datas e cada país está a cumprir com aquelas datas que foram dadas. É uma pena que as primeiras forças no terreno foram as ruandesas, e eu sei que deu uma polêmica porque a ministra da Defesa sul-africana criticou o governo moçambicano por este facto, mas é uma realidade. E o importante é estarmos... É uma realidade e quase decisiva, porque os 1000 militares... Porque já estão no terreno. E diz-se sempre que se a pessoa estiver no fundo do poço e aparecer uma mão para te salvar, não olhes para a mão e pergunta a mão de quem. Saia primeiro do poço, depois pergunta, mas a mão de quem afinal que me tirou daí? Então é por aí que concordo, ou vamos na lógica de que vamos primeiro resolver a situação do Cabo Delgado e fazer paz àquela população que está a passar
por dificuldades imensas. E numa fase em que os países estão a lutar contra o inimigo invisível, que é a Covid-19, termos mais essas situações, vamos pedir a Deus que Deus nos ajude para ultrapassarmos esta situação o mais rápido possível. Ivan, está-me a ouvir? Ligue o seu microfone, tem o microfone desligado. Perfeito. Ivan, da Liga da Renamo. Ivan, como é que vê, depois de Moçambique ganhar esta batalha, qual é a sugestão que, nesse caso, a Renamo pode trazer para o governo moçambicano a fim de proteger aquela região e dar garantia à continuidade do Estado moçambicano ali? Qual é a ideia que tem? Bom, é certo que nós, como Renamo, como Liga da Juventude da Renamo, auguramos que este cenário possa terminar o mais breve possível. E um dos conselhos que nós daríamos para a mudança de postura tem que ver com a presença do Estado aonde, de facto, existem os moçambicanos. Porque os colegas do painel traziam, por exemplo, o facto da necessidade e da urgência do apoio, e sendo assim poderíamos deixar de lado algumas questões legais para podermos olharmos para aquilo que é a questão de segurança ou de salvar vidas. Mas é importante que, se calhar, possamos partilhar que este cenário, em concreto, começou em 2017. Portanto, já vão lá 4 anos. Não é uma situação de urgência iminente. Não é uma questão de um caso fortuito. Não é uma questão de estado de necessidade, porque já se prolonga no tempo. Aliás, se nós quisermos ser mais completos nesta questão cronológica do acontecimento, poderemos voltar para a situação do informe do Presidente da República, do chefe de Estado à Assembleia da República, onde ele disse que este cenário começou a se desenvolver em 2012. E quando, nessa altura, 2012, o atual Presidente da República era Ministro da Defesa. Então, não fez o suficiente em 2012, quando Ministro da Defesa, não fez o suficiente em 2017, no momento do seu primeiro mandato, e agora está no segundo mandato. Então, significa que a questão do argumento da urgência para poder saltar as questões constitucionais já não se coloca como sendo válida. Portanto, o importante é que haja uma empatia, o importante é que haja um interesse do governo moçambicano para com os moçambicanos. Os colegas já traziam a questão aqui da privação social como sendo um dos aspectos que podem que permitiram a existência deste todo cenário. Mas se regressarmos, se calhar, para um outro canto, nós vamos poder verificar com muita facilidade que aquela região de Cabo Delgado é uma região rica em pedras preciosas. Aliás, o maior rubi jamais leiloado no mundo saiu daquela zona de Cabo Delgado, obviamente é na Manhumbir. Portanto, existia uma proliferação de pessoas que faziam o tráfico de pedras preciosas e não só. E o Estado estava totalmente ausente, não estava lá para colocar barreiras. Com a chegada da Total para poder fazer essa exploração, devido ao valor oficialmente canalizado, houve, obviamente, uma necessidade de se aumentar a presença do Estado naquele local. E, sendo assim, acabou se cortando ou impedindo ou dificultando aquele processo de tráfico de pedras preciosas que ali estavam a ser retirados. Então, isto pode ter sido um outro nicho que criou uma necessidade daqueles grupos que agiam à margem da lei para que pudessem enveredar por esses caminhos. Portanto, dos dois lados, seja do lado da exploração ilegal das pedras preciosas e dos minerais, tem que ver com a ausência do Estado.
O segundo aspecto, que é da privação relativa, isto é, da pobreza da juventude, lá colocado também, é a ausência do Estado no sentido de estar a criar condições sociais para que a juventude se engaje no desenvolvimento. E nós estamos de novo a trazer esse aspecto do saltar da Constituição para um aspecto que vem desde 2017, como sendo também um aspecto que demonstra a ausência do Estado, a ausência do governo e a ausência do interesse central para com os moçambicanos. Portanto, um dos aspectos para que possamos mudar este cenário é que tenhamos um governo que esteja realmente interessado em ajudar os moçambicanos, é realmente interessado em poder trazer a segurança aos moçambicanos. Ivan, deixa-me ver se eu vou à fala, depois passo para si, deixa-me ver se vou à fala com o Nobre. Nobre, está-me a ouvir? Nobre Sul. Consegue-me ouvir? Parece-me que Nobre não nos consegue ouvir. Estou, consigo ouvir. Consigo ouvir. Se me está a ouvir, eu ia, por questões técnicas, teve ausente. Consigo ouvir perfeitamente. Como quem está um pouco ligado a questões militares, ia fazer uma pergunta. O desafio que Moçambique vai ter é manter as conquistas sem o apoio externo. Como é que vai ser? Mocimboa da Praia esteve nas mãos dos terroristas cerca de 2 anos. Moçambique só conseguiu reconquistar aquela região graças ao apoio externo. Como manter? Ouviu-me, Nobre? Parece-me que o Nobre não me ouve. Eu voltava então ao Ivan, não sei se me está a ouvir, se ouviu a questão. Sim. Perfeitamente. Ouviu a questão? Sim, perfeitamente. Bom, este aspecto é de veras embaraçoso para o povo moçambicano e igualmente para os militares que estão na frente do combate, porque este recuperar da Mocimboa da Praia nos dá a entender que existe falta de bravura por parte dos militares moçambicanos. Mas não é nada disto. Então, tem que ver com aquilo que já dizíamos antes, é o ponto que queríamos escalar, que é a presença do governo, a presença do Estado dentro daquilo que são as necessidades centrais. Se nós vamos ver a logística que é dada, que é direcionada aos militares que não estão na frente do combate, e compararmos com aquilo que sai do orçamento de Estado, direcionado à Casa Militar, direcionado ao Ministério da Defesa, havemos de encontrar uma disparidade de bradar os céus. Os militares moçambicanos que estão na frente de combates chegaram até a ter problemas de alimentação, chegaram a ter problemas de munições. Sendo assim, é uma situação de veras complicada para que pudéssemos retomar ou defender aquilo que é um espaço geográfico que consubstancia a nossa soberania como moçambicanos. E sendo assim, depois desta reconquista, para podermos, e deixe-me dizer que é uma reconquista de um território que nunca se admitiu que havia sido perdido. O Estado moçambicano, as Forças de Defesa e Segurança, nunca aceitaram que esse território estava perdido. E agora houve este assumir de que já reassumimos Mocimboa da Praia, mas forçado pela comunicação realizada pelos ruandeses. É mais um aspecto que demonstra que o Estado moçambicano, o governo moçambicano, está distante do povo moçambicano. Portanto, os ruandeses, nós como moçambicanos, tínhamos informação, recebemos informação dos combates através do Ruanda. E o nosso governo aqui não nos informava. Então, isto cria um distanciamento relativamente
ao governo de Moçambique e ao seu povo. Para podermos manter Mocímboa da Praia e não só os outros territórios nacionais, é importante que esta primeira linha de defesa, que são os nossos militares, sejam dotados de logística suficiente para que possam fazer frente a esta questão. Aliás, eu vos dou um outro exemplo de tantos que existem, é que devem ter acompanhado o escândalo das dívidas ocultas, dívidas inconstitucionais e ilegais, os 2,2 bilhões de dólares, que vai começar agora o julgamento aqui em Moçambique, mas já começou também de fora. Este valor todo foi endividado de uma forma inconstitucional, mas com a desculpa de que era para apetrechar a questão de defesa. Mas agora que estamos, de fato, a ver a nossa questão de defesa colocada em causa, não conseguimos, né, mostrar aonde é que está um dos produtos desta dívida. Portanto, é importante que o Estado moçambicano, o governo moçambicano, possa mudar de postura para que possamos manter esta nossa soberania. É por isso que falávamos que era necessário que se passasse pela Assembleia da República para se debater isto como uma questão de check and balance, para uma questão de prestação de contas, uma questão de interdependência de poder. É uma questão de podermos ter os moçambicanos todos juntos, todos unidos, a combater um inimigo comum. Normalmente, os Estados, quando chegam, têm alguma dificuldade de controlar o seu povo, mas quando têm um conflito, redirecionam para um inimigo comum. Mas, neste caso, nós estamos a ver a ausência de aderência ou de adesão dos moçambicanos para apoiar os nossos militares. Tiveram que vir ruandeses, acho que viram fotos que circularam nas redes sociais, a demonstrar como é que convivem com a população, a sorrirem com a população, a pilarem com a população. Mas, quando são as forças de defesa e segurança a chegarem junto das populações, as populações ficam com medo, as populações fogem. Portanto, é importante que consigamos fazer esta aproximação entre a sociedade moçambicana, entre a população moçambicana e as estruturas governativas, e neste momento é algo que está totalmente rompido e distante. Deixa-me fazer aqui uma pergunta ao nosso jurista Heródoto de novo. Heródoto, pela sua experiência, não acha que aqui também a situação que viveu Cabo Delgado, poucos apoios sociais, não deve ter havido aqui falhas nas negociações com as empresas estrangeiras petrolíferas que estão lá a trabalhar ou a instalar? Não acha que estas empresas deveriam também ter aqui alguma responsabilidades sociais? Daniel, é importante que, ao avaliarmos as questões, nós consigamos separar o milho do milho, o feijão do feijão e o arroz do arroz. Se nós estivermos a falar, de a criação de infraestruturas e oportunidades sociais nesta altura, não sei se é a altura ideal para nós comentarmos isso, mas acredito que elas possam estar previstas, porque as empresas, quando fazem um investimento em determinado local, normalmente têm também um plano social para estes locais. No entanto, nós não temos dados suficientes para afirmar ou opinar sobre isso. Não, mas a minha questão prende-se com o facto de que naquela região do país, a região mais rica do país, as populações estarem a viver abaixo do nível de todo o resto do país. E o que levou alguma parte delas a associarem a este movimento terrorista. É esta a razão da minha questão. Estou a ter o Heródoto. Mas é exatamente isso, Danilo. Esta ameaça não é interna.
Consegue-me ouvir? Sim, sim, sim. Danilo? Estamos a ouvi-lo. Agora consigo, ok. Se eu bem percebi a sua questão, porque quando eu digo para nós separarmos, é porque esta situação não foi criada por alguém interno, são terroristas externos, né? Vindos naturalmente com grande apoio interno. Ok, eu não consigo afirmar, mas pronto, se o Danilo diz, mas eu acho que o apoio de que fala é também desta parte da ausência de infraestruturas sociais e os jovens ficarem um tanto quanto vulneráveis a determinada atração por parte destes grupos, que é isso que eles fazem, né? No entanto, eu continuo a dizer que eu não tenho neste momento dados suficientes para afirmar se estas empresas tiveram, na verdade, visto e revisto o papel social que devia ser cumprido. No entanto, há aqui uma corresponsabilidade e as pessoas devem fazer uma meia-culpa por causa da situação, né? Mas nós não devemos deixar de perceber que a ameaça vem quando nós deixamos a porta aberta, né? Muitas vezes. Mas às vezes mesmo com a porta fechada o ladrão tende a forçá-la. Nós é que temos que criar uma robustez necessária. Temos que criar lugares comuns para que consigamos ter a nossa casa protegida e alinhada. Quando os filhos não estão alinhados com o pai, ou o pai com os filhos, pode haver confusão dentro da própria casa e deixarmos a porta aberta, porque depois ninguém se lembra de fechá-la. E é importante avaliar, neste momento é importante avaliar a questão e olhar-se para o futuro, perceber-se o que não se fez e o que é que se pode fazer melhor. Primeiro resolver a questão, mas não é só resolvê-la, porque se nós, mais uma vez, eu dizia na minha primeira intervenção, que é, se nós não atacamos a origem do problema, o problema vai se manter lá. Nós só estamos a tentar ignorar o elefante na sala. Então é importante nós olharmos para a origem do tema e não propriamente para a situação atual, porque se nós resolvemos esta situação agora, não tarda a outros criarem a mesma situação. E é importante que nós percebamos o que é que foi feito, o que é que podíamos ter feito melhor, para que assim, daqui para a frente, nós consigamos ter os planos bem traçados. E um deles, provavelmente não, certamente, é esse de que o Danilo fala, que é a responsabilidade social das empresas investidoras, do investimento privado, mais propriamente dito, nas localidades onde investem, onde desenvolvem a sua atividade. É importante que elas o façam para que deem oportunidade às pessoas que ali vivem, né? Que é neste momento que nós vamos percebendo que provavelmente pode ter sido feito menos bem ou não ter sido feito. O nobre não consegue juntar-se a nós nesta nossa conversa. Vou continuar aqui com Ivan. Ivan, tem estado a insistir muito consigo enquanto analista. Ivan, diga-nos, que futuro? Ivan. Assim, Lois. Que futuro? O futuro, neste momento, ainda é uma incerteza, é uma incógnita das maiores, porque não podemos assumir que o cenário já está totalmente ganho, que o cenário já está totalmente resolvido. Importa referir que Mocímboa da Praia era o reduto mais confiado dos insurgentes. Porém, chegou-se lá sem nenhum combate. Isso significa que houve uma retirada. Resta saber se foi uma retirada estratégica ou foi uma retirada em debandada. E em qualquer uma das situações, ainda existe aqui um risco iminente do reagrupamento, o risco iminente de se poder fazer umas novas investidas.
porque como podemos ter aqui a ciência de como é que acontecem os combates acontecem em jeito de guerrilha, ou seja, existe uma mistura entre os terroristas e a população, e esta mistura entre os terroristas e a população pode dificultar, de certas maneiras, para que se possa identificar com certeza quem é quem. E existe, nós sabemos que existe aquele peixe preto, não é? Que quando o rio seca, ele mete-se por baixo da lama e fica lá a hibernar, e quando volta a molhar o rio, ele ressurge e continua com aquilo que é a sua vida. Portanto, agora poderemos estar numa situação de estarmos a observar um hibernar deste grupo terrorista, e que é um grupo que está cá em Moçambique, com ações visíveis desde 2017, mas com ações ocultas desde 2012. Portanto, aqui nos traz uma dificuldade de vermos com certeza qual é o futuro. E nós sabemos que as missões, principalmente dos países da SADC, são missões de 90 dias. E temos o Ruanda está aqui ad eterno, ou seja, sem um tempo previsto, concreto para o seu retorno. Os terroristas podem estar a fazer um timing para que estas forças saiam de cena e fiquem apenas com os moçambicanos. E sendo assim, uma das formas de garantirmos a estabilidade é que nós já avançávamos anteriormente, que é dotar os militares de logística suficiente, de capacidade de combate sofisticado, de capacidade de combate para poder fazer face a estes terroristas. A partir daqui, nós já podemos, como moçambicanos, dependendo de onde nós teremos parado, não é? Desenhar melhor aquilo que é o futuro. Mas, obviamente, vamos aqui dizer que o nosso governo não esteve à altura dos desafios, portanto, não conseguimos ver um futuro risonho ainda com este governo a sermos liderados da forma como estamos a ser liderados. E isto fica pior, meus caros, porque o atual presidente da República foi ministro da Defesa quando isto tudo iniciou. Então, não teve capacidade de poder resolver o assunto ainda quando era um embrião. E o atual presidente da República, pior ainda, esteve envolvido nesta questão das dívidas ocultas e inconstitucionais, que supostamente deveriam ter adquirido armamento para poder debelar esta situação. Portanto, continuando com as mesmas pessoas, o futuro não se apresenta como sendo risonho para os moçambicanos. Portanto, é necessário que se rompa com o status quo, é necessário que se rompa com este modelo de fazer as coisas, com este modelo de estarmos aqui a combater. É importante que nós ressalvemos aqui que, não obstante as situações no terreno, o governo do dia teimava em não pedir a ajuda estrangeira, a ajuda da SADC, alegando que era uma questão de soberania. Mas, neste momento, já estamos com forças estrangeiras em Moçambique que estão nos ajudar, estamos felizes, todos nós, mas sem passar pela Assembleia da República como órgão de soberania. Portanto, o governo, a desculpa da soberania que usava, voltou a chocar de uma forma muito violenta. Portanto, o futuro de Moçambique, neste caso, passa pela análise dessas duas grandezas, pela colocação dessas duas grandezas. Primeiro, temos que ver qual é a situação desses insurgentes, para onde é que foram, ok? É importante que os serviços de informação e segurança do Estado possam entrar em cena para descobrir quais são os motivos que fizeram com que os insurgentes desaparecessem da sua base central, que é Mocimboa da Praia, sem nenhum combate, para onde é que foram e o que é que estão lá a fazer. E é neste momento também que é extremamente importante a cooperação
da região da SADC, neste caso falamos dos países vizinhos, concretamente o Malawi e a Tanzânia, como forma de poderem bloquear também a possível saída de alguns dos terroristas ou desses terroristas podem querer se esconder ao longo das matas da Tanzânia ou de Malawi. Portanto, é importante que haja essa vigilância, que se crie este complexo de segurança dentro da região para poder, obviamente, bloquear uma possível saída dos terroristas e, a partir dessas respostas que nós obtivermos sobre a situação em concreto, poderemos desenhar um futuro um bocado mais aproximado da realidade, sem estarmos a ser demasiadamente futuristas. Martim, ao que nós, como analista, ao que nós estamos a perceber é que houve mais provável um recuo das forças terroristas face à presença da ajuda militar. Fala-se nas imprensas de que, durante a retirada, estas forças terroristas terão também feito das suas ou vão fazendo das suas por onde tenham passado. Acha que há probabilidade de nós virmos assistir um avanço destas forças terroristas depois da saída das forças cooperantes militares? Vê esta possibilidade? Olha, assim, vejo sim essa possibilidade, mas gostava de deixar aqui um ponto alinhado à questão. É que o que eu entendo é que a intervenção militar não deve ser o ponto principal na busca da solução para este problema. Eu penso que... Está a me ouvir? Estamos a ouvir, sim. Não, fantástico. Eu penso que a questão da intervenção militar é uma questão que deve ser vista como temporária apenas. Por quê? Porque não é esta que vai atacar a raiz do problema. Se estamos a dizer que é um problema social, um problema socioeconômico, não vai ser a intervenção militar que vai cortar o mal pela raiz. Esta intervenção militar deve ser conjugada ou acompanhada por uma intervenção social. Ou seja, estamos a dizer que a população sente-se insatisfeita pela forma governativa. Estamos a dizer que os jovens é que se unem a este grupo terrorista e por falta de oportunidades e que por isso são facilmente aliciados. Então significa que é preciso um plano de intervenção social para que se tire estas pessoas desta situação, para que se tire esta mentalidade destas pessoas. Eu penso que num cenário, mesmo depois da retirada das tropas estrangeiras, se nós não tivermos um plano a médio e longo prazo, a situação irá certamente voltar ao que temos acompanhado num cenário em que as tropas não estavam presentes. Eu tive a oportunidade de poder elaborar um paper e que neste paper eu abordava mesmo esta questão e trazia aqui alguns pontos que eu penso que podem ser vistos como uma solução para o problema, não é? E coloquei em 3. E sendo estas, por exemplo, a criação de um programa de empoderamento da juventude. Ou seja, é preciso capacitar esta juventude, dar capacidades de vida, dar formações, formações técnico-profissionais, dar a capacidade destes jovens de terem recursos necessários para poderem entrar para o empreendedorismo e terem os seus próprios negócios, não é? Outra solução que eu trazia é estabelecer-se uma linha comunicacional sólida entre o governo
e este grupo-alvo, que é a juventude, e que é o real problema nesta situação, e que ainda nesta senda a necessidade de se reerguer ou erguer infraestruturas que possam flexibilizar esta comunicação, fortificar as instituições que lá existem, e dar esta oportunidade à juventude. E não só, prestar atenção também aos deslocados, não é? Porque vamos perceber que os terroristas, se têm esta capacidade de entrar em um modo de camuflagem no seio ou no meio populacional, significa, evidentemente, que poderão usar esta capacidade para estar nos mesmos centros onde estão os deslocados, para se esconderem também. É preciso que se tenha uma linha interventiva neste sentido, de ir lá diretamente para estas pessoas e buscar os jovens lá e as suas a razão. Olha, foi constatado também que, para além deste líder que já se tem um rosto, o líder que disse ser moçambicano, também temos uma líder mulher. É desta que eu ia falar. Como é que vê que numa liderança de 4 pessoas, uma seja mulher e com todo o poder que lhe é atribuído nesta organização? Como é que vê isto? É mesmo para aí um dia. Então, quer dizer, é tudo isto dentro daquele problema base. E estamos a dizer que os jovens, no geral, e se calhar até, sobretudo, as mulheres, não têm tido oportunidades. Eu costumava dizer, numa fase inicial, antes de se ter constatado esta situação, que era preciso tomar atenção até às mulheres, no sentido... Mas esta senhora, ao que diz a imprensa, é que ela tinha três machambas. Sim. Era uma senhora economicamente com a vida facilitada. Não sei, ainda que tivesse essas 3 machambas, mas ter a vida facilitada naquele cenário, se calhar do outro lado poderia ter melhores oportunidades, porque é muito fácil aliciar este grupo de pessoas quando não temos uma presença forte do nosso governo. E eu dizia que era imperioso, continua a ser imperioso que se tenha em conta naquelas situações portanto, da revista das pessoas, tem que se fazer também nas mulheres. Muitas das vezes ignora essas mulheres, mas em muitos casos são estas mesmas que transportam armamento destes terroristas, não é? Escondida dentro das capulanas e por aí fora. E que muitas das vezes conseguem passar por despercebido, porque entende-se que não são elas as atacantes, mas fornecem ou são usadas como... Deixa-me só dizer aqui da informação que eu estou a ler aqui no ecrã. Diz que nós estamos aqui a debater Cabo Delgado, Moatize debaixo de fogo. Não sei, Moatize é uma região de Moçambique? Sim. Ele diz aqui que Moatize está debaixo do fogo. Tem aqui alguma informação? Penso que quem melhor pode intervir a esta questão seria o Mazanga, que está mais dentro deste tema. Mas ele não está cá no ecrã. Tá bom. Continua o seu raciocínio. Certo. Então, é preciso que se tenha atenção a estes aspectos todos, estes detalhes que pode ser que passem por despercebido. E é preciso que se tenha um plano a curto, médio e longo prazo, um cenário em que, pronto, aparentemente já não temos o ataque dos terroristas, mas se não tivermos este aspecto interventivo social, então estaríamos a dizer que o problema não estaria a ser resolvido na sua essência, na sua raiz. Evaldo. Estou a ouvi-lo. Evaldo, da experiência que nós estamos a viver de Moçambique, alguma lição para Angola? Muitas, várias lições. Dizer que, antes mesmo de ir diretamente para a tua questão,
quero fazer um acréscimo naquilo que o Ivan disse e agora o Martim. Assim, de uma forma muito rápida, o governo moçambicano tem que admitir que falhou. Falhou no ponto de vista de segurança, falhou no ponto de vista de diálogo e falhou no ponto de vista de servir. E quando um governo finalmente admite que falhou, abre espaço para o diálogo com as diferentes forças políticas e não só da sociedade, e também começa a envolver a comunidade. Um dos elementos essenciais no processo da província de Cabo Delgado, e a preocupação agora, penso que há uma outra província, uma outra localidade que está em chamas ou está em fogo nesse momento, o problema está exatamente aí. Enquanto nós não olharmos seriamente para as causas, vamos sempre procurar resolver aquilo que são as consequências e esquecemos das causas. Então, a lição que nós, enquanto angolanos, enquanto africanos, enquanto membros da SADC e muito especialmente enquanto irmãos de Moçambique, temos a tirar sobre isso, é que ninguém hoje é capaz de garantir 100% de segurança para os seus cidadãos sozinho. Então, é preciso fortificar a nossa organização da SADC no sentido de haver mais troca de experiências. Há países um pouco mais experientes no que contra a inteligência de respeito, há outros países mais inteligentes, um pouco mais experientes no que as forças, os combates dizem respeito, se assim podemos dizer. Então, é preciso fortificar este órgão, porque o Ivan levantou aqui uma situação preocupante sobre a questão dos orçamentos para as forças de segurança. De facto, isso acontece em quase toda a parte da África. Nós, inclusive em Angola, somos um daqueles países que o nosso orçamento, do orçamento geral do Estado, uma boa parte é para a segurança do Estado. E o que é que acontece? No papel, todos os nossos países investem muito na segurança, mas na prática, absolutamente o contrário. Sabemos na nossa escola política de que a prática é o critério da verdade. Então, aquilo que você mostra, que você faz, isso tem que ser levado em conta. Então, uma das grandes lições que nós temos a aprender sobre que temos que aprender sobre a situação do Cabo Delgado e outras regiões, é que se nós não olharmos para o nosso povo, se nós não olharmos para a juventude, se nós não capacitarmos a nossa juventude, estamos a abrir espaço, estamos a abrir portas e janelas para que forças externas amanhã possam chegar... Entre nas nossas casas. Exatamente. Então, esta é uma lição primordial que nós temos que aprender, e também temos que aprender que, afinal, nós não estamos 100% seguros, porque hoje nada nos garante que estes elementos que fazem parte destas organizações não estejam já a morar conosco aqui e à espera de um momento específico para agir. E esta é uma situação muito mais complicada para se defender. Levantou uma questão, assim, muito rapidamente, quando falou da questão do futuro. O grande desafio é exatamente este. Como é que o Moçambique vai gerir depois de nós sairmos do território? Eu penso que essa situação é uma situação que devia ser levada seriamente à Assembleia da República para ser debatida. Porque isto não é uma situação que o governo vai conseguir sozinho. Tem que envolver todos. Tem que envolver as comunidades, porque muitas das vezes são as nossas comunidades que inclusive albergam esses elementos que fazem parte dessas forças, sem saber que eles fazem parte dessas forças. Então, deixa-me só fazer uma pergunta aqui ao Ivan, a ver se nos esclarece. Ivan, consegue dizer-nos se na realidade Matize, na província de Tetes, está a ser nesse momento palco de guerra? Bom, eu também vi aqui na tela com um certo espanto e choque
é uma situação de ter que rezar para que seja fake news. Estou a ler aqui, espero que não tenha nada a ver com isto, mas pode, se calhar, infelizmente, estar dentro daquilo que nós estávamos aqui a avançar. O facto de não sabermos para onde é que aqueles insurgentes... Movimentaram as forças. Exatamente, para onde é que elas foram? Dispersaram dali para onde? Porque isto pode ser uma bomba de fragmentação. Nós não temos a certeza, não sabemos o que é que está a acontecer. Mas eu quero em crer que seja aqui uma situação que não tenha a correspondência com a verdade, e havendo correspondência com a verdade, não esteja diretamente ligado a esta situação de Cabo Delgado. Nós estamos a chegar ao fim do nosso debate de 1h30. Eu ia pedir a cada um que projetasse aqui o futuro deste conflito em Moçambique, e qual o vosso desejo enquanto jovens para a África. Parece-me que só fiquei com o Ivan. A internet está caótica mesmo. Bom, o desejo, o futuro que eu prevejo e que eu gostaria em Cabo Delgado é a rápida pacificação, é o rápido término desta situação caótica que está a colocar em causa a vida dos moçambicanos, em particular a vida dos jovens. Gostaríamos de ter, num futuro breve, um governo que esteja muito mais próximo dos cidadãos para podermos cortar essas linhas de transmissão destes tipos de pensamentos, porque é totalmente preocupante quando nós temos esse tipo de ações e que se diz que não tem origem interna, mas, em todo caso, consegue fazer uma mobilização interna. Portanto, aqui significa que existe uma dupla fragilidade. Uma fragilidade na componente externa e uma fragilidade na componente interna. A junção desses fatores podem colocar o país numa situação de um Estado falhado. E nós não gostaríamos, obviamente, de viver num Estado falhado, mas, infelizmente, com este cenário todo, poderemos estar a correr com muita velocidade para um cenário idêntico de ingovernabilidade do nosso país. É totalmente triste sabermos que, por cerca de 2 anos, não tínhamos uma parte do nosso território. Território sob o controle do Estado. Sob o controle do Estado, exatamente. Significa que, de facto, não estávamos a exercer a soberania em todo o canto do nosso território. Isto é preocupante, isto deve trazer-nos um alerta vermelho muito forte, e este governo, não vamos deixar de sublinhar esta parte, tratou esta questão com um eufemismo extremamente gravoso, porque em 2017 o próprio comandante-geral do Estado, o comandante-geral da polícia, aparecia a dizer que era um bando de criminosos e que dava apenas 7 dias para poderem se entregar, caso contrário seriam... Até porque no início deste conflito, Moçambique enviou a primeira medida foi o encerramento das mesquitas, apenas. Depois foi enviado as tropas, as polícias para uma frente de combate quando aquilo era um assunto de polícias. Exatamente. E continuamos muito a insistir nesta parte de uma agressão errada, se calhar de má identificação de alvo. E se nós não conseguirmos identificar corretamente o alvo, como foi o nosso caso, não conseguiremos, obviamente, estarmos a atacar o assunto como deve ser. Estivemos a tratar isto como sendo assunto de polícia, mas, afinal de contas, não é um assunto de polícia. Não é um assunto de lei e ordem, é um assunto de soberania. É um assunto que necessita de intervenção internacional. Mas continuamos por vários tempos. Não significa que os nossos serviços de informação e segurança do Estado estiveram totalmente de braços cruzados na sua função.
Evaldo, estamos a chegar ao fim. Passava assim este 1 minuto para nos dar aqui a sua visão deste conflito e qual a sua perspectiva para a África a partir deste conflito em Moçambique. Muito bem, a minha visão para o conflito, primeiro, é de uma total solidariedade pelo povo que neste momento está sem abrigo, os que ficaram afetados e infectados por esta situação. Em segundo lugar, pedir que toda uma ajuda humanitária que está a ser enviada para estes locais seja de facto gerida com alguma rigorosidade, porque neste momento o povo perdeu a confiança a pouca confiança que tinha no governo, perdeu-a completamente. E a única forma dos governantes voltarem a ganhar um bocadinho desta confiança é fazer com que o povo saiba mais ou menos como é que está a ser feita a gestão do apoio humanitário, porque sabemos que há um apoio muito forte humanitário que está a ser enviado e já está em Moçambique, algum outro está a ser enviado. Então, é preciso que o governo abra este canal para o povo ganhar a confiança, voltar a ter aquela confiança e, com base nisso, então, terem um espaço que permita ao governo envolver as comunidades e dialogar um pouco mais. Porque sem isto, vemos um futuro um pouco preocupante para aquelas comunidades, não só em Moçambique, como em outros países ao redor. Agora, quanto à questão da África, e olhando para a situação que está acontecendo em Moçambique, a África, nesse momento, em termos de alerta, devia estar já no estado amarelo. Nós temos que estar em alerta. Temos que estar em alerta porque estes grupos são grupos que não atuam de forma isolada. São grupos que também, da mesma forma que o governo moçambicano concedeu o apoio externo, esses grupos também poderão conseguir o apoio externo das suas ligações externas. É preciso que, e às vezes, para atingir um específico alvo, eles passam por outros caminhos. E estes caminhos podem ser países próximos ou países que estejam ligados a estes elementos. Então, nós temos que estar num estado amarelo, em termos de alerta, e pedir que os governantes passem a passar a informação um pouco mais clara. Seja mais claro. Sim, temos uma dificuldade muito, muito forte em termos de diálogo. Os governos não gostam de dialogar e acham que, dizendo a verdade, estarão a mostrar fraqueza. Mas enquanto que não, você diz a realidade, tal como a Bíblia diz, a verdade vos libertará. Então é preciso dizer a verdade, para que o povo esteja preparado para o pior e espere para o melhor. É exatamente isso. Obrigado aqui a todos. Vou só pôr este vídeo que retrata da República a situação aqui da visitou aquela que era tida como uma das principais posições do inimigo no momento em que as tropas moçambicanas, agora recuperada como resultado de uma operação a ganhar o terreno entre as forças de defesa e segurança de Moçambique e as tropas do Ruanda. A tendência é de melhorar cada vez mais naqueles pontos onde as forças de defesa e segurança, em conjunto com as forças ruandesas, estão a conquistar, estão a fazer as operações. Para além de transmitir aos soldados cumprimentos do comandante-em-chefe, Bernardino Rafael inteirou-se dos danos causados nas infraestruturas econômicas. Conquistar esta subestação é conquistar a nossa economia, é melhorar aquilo que é o projeto de gás natural, é melhorar todos os distritos, postos administrativos, localidades da região norte da província de Cabo Delgado. E no caso do regresso da população, encontrar a comunicação, encontrar a energia para desenvolvermos a região de acordo com os planos que o governo tem. Um dos pontos vandalizados pelos terroristas. Com estas imagens, nós terminamos aqui esta nossa emissão do Heads Up on Africa, agradecendo
a todos os oradores que estiveram cá conosco. Por alguma falha técnica, alguns deixaram de estar. Agradeço aqui o Evaldo Evangelista de Angola, presidente da Liga da Juventude da UNITA. Agradeço ao analista político e social de Moçambique, Ivan, e todos os outros que cá estiveram. Heródoto, o nosso jurista, o nobre que não pôde cá estar conosco e os outros também cá estiveram. Agradeço aqui a disponibilidade de todos. Vamos regressar com a EDZAP On África dentro de 2 semanas. Nesta altura vamos falar de São Tomé e Príncipe, vamos falar da Constituição de São Tomé e Príncipe, vamos falar do processo eleitoral, onde vai ser o nosso convidado, um professor do Direito Constitucional. E desde já, muito obrigado a todos. Até a nossa próxima audição.